boa noite a todos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais essa noite de estudo. Sejam realmente bem-vindos. Hoje a gente vai ser um bate-papo aí em relação à verdade e à ilusão. São aspectos muito importantes da jornada espiritual, que espero que eu ajude a vocês a encontrar um pouco mais de luz nesse interim, né, nessa jornada espiritual, porque são aspectos muito complexos, né, para a mente humana, mas que dentro do coração eles se tornam basicamente a caminhada espiritual de uma forma leve e bem descontraída, né, quando são entendidos pelo coração, pela consciência espiritual. E para que a gente entenda isso, a gente vai começar falando logo da ilusão, né? A ilusão, ela é uma coisa que a gente enfrenta todo santo dia. Não enfrentar assim de luta, né? Mas se depara com ela todo santo dia, porque a ilusão é expressa com a dualidade, os pares de opostos, né? Que a gente sempre enxerga por aí, o yin e yang, o quente, o frio, o bom e o mal, e assim por diante, né? A gente pode aí fazer uma comparação na ilusão para identificar a ilusão, né, de formas bem contundentes. Seja bem-vinda, Eulália. Boa noite, maninha. Boa Como é que tu noite, tá? Rafael. Tudo bem, na graça de Deus. Vamos indo. Então, tá bom. Gratidão pela sua jornada e pela sua coragem também de estar enfrentando todos esses desafios do dia a dia. Ok, então. Tá, joia. Eu vou ficar aqui só, não vou abrir a câmera, tá? Mas estou aqui acompanhando, tá Fica bom? tranquila, fica Beijo. tranquila. Para a Eulália que chegou agora, eu já tinha aberto, já estava começando já, né, o estudo já. A gente está falando aqui hoje, o bate-papo é verdade e ilusão, né? E eu estava começando a explicar o aspecto da ilusão que se expressa, na maioria das vezes, para a gente, ou 100% das vezes, que é a dualidade, né? A dualidade é o maior vilão da jornada espiritual, porque ela se expressa com tanta ênfase na nossa jornada que até parece verdade, na maioria das vezes, ou 100% das vezes ela parece verdade. E isso ocorre porque a dualidade, por si só, são conceitos que a gente cria diante da experiência que a gente está vivenciando. Por exemplo, eu estava falando dos aspectos das polaridades, o feminino, o masculino, o quente, o frio, o bom e o mal. Se a gente pegar o aspecto do quente e o frio, eu acho que fica um termo ali bem fácil da gente entender a dualidade e como a ilusão é expressa através da dualidade. Se a gente utilizar as nossas duas mãos como exemplo, e uma delas a gente mantém na temperatura ambiente. Isso é possível de se fazer. E a outra, a gente pega um pedação ali de alguma coisa ali que está ali no congelador ou no freezer, congelado ali, segura por alguns minutos ali esse objeto frio, um pedaço de carne, sei lá o que for. Segura por alguns minutos esse pedaço, esse negócio gelado, congelado na mão, e a outra mantém ela na temperatura ambiente. Ali, se você enfiar, depois de alguns minutos, a sua mão, que está na temperatura ambiente, debaixo da água, morna, vai parecer que a água está morna. Agora, em contrapartida, se você enfiar a outra mão que estava segurando o objeto gelado, embaixo dessa mesma água morna, parece que a água vai estar fervendo. Essa sensação é a ilusão, porque é um conceito que a gente tem de uma coisa que a gente ainda não compreende. Por que que ocorre isso? Porque a gente não vendo a, a verdade, a gente não compreendendo a verdade em todos os seus aspectos, a gente começa a julgar, a criar um monte de parâmetros para começar a entender o que está ocorrendo ali. Por isso que a ilusão se expressa com maior facilidade. A gente criou por nosso com os nossos próprios conceitos a ilusão, né?
Por exemplo, como a gente poderia demonstrar isso? O masculino e o feminino são aspectos de todo ser espiritual. Todo ser espiritual é 50% yin, 50% yang. Isso é, é o conceito da ilusão, sendo que todos os seres espirituais são, não poderia se dizer ali 50% de cada, mas isso só ocorre na mente liberta, na mente que ainda está na ilusão, que ainda está mergulhada na dualidade, ela é mais yin ou mais yang, né? E isso é expresso no nosso dia a dia, né? A gente vê homens e mulheres, né? A gente vê o corpo físico de cada um e a gente começou a julgar que existe separadamente yin e separadamente yang. Então, a verdade é que os dois são partes do mesmo ser espiritual, tanto yin quanto yang. Mas no nosso dia a dia, a gente julga haver eu ser yang, masculino, e a Eulália, por exemplo, feminino. Então, é essa a aparência. Por que essa aparência é tão nítida? Porque a gente está recoberto de tanta dualidade, tanta ilusão, que a gente não enxerga essa, toda essa plenitude do ser, que é o yin e yang juntos no mesmo ser. Então, por isso que a gente interpreta as coisas de forma errada. A gente não consegue enxergar a verdade por si só. A gente precisa do nosso real ser, que é recoberto de todo esse yin e yang ali equilibrados, que permite a gente ver a verdade tal como ela é. Então, aí um aspecto da verdade, né? A verdade só pode ser vista pela consciência espiritual, pelo ser verdadeiro e equilibrado, que, que consegue ter essa visão da verdade, né? Então, quando a gente está ali naquele conceito de yin yang, bom e mal, frio e quente, a gente está completamente mergulhado na dualidade, na ilusão. E que ilusão que é essa, né? É realmente a ilusão dos conceitos que a gente criou para começar a tentar entender a, o caminhar espiritual que a gente tem. Que, por exemplo, uma outra ilusão é que a gente está vivendo uma vida física separada do mundo espiritual, que aqui é o mundo físico e lá em algum lugar é o mundo espiritual. Essa é uma outra ilusão também, né? Que a gente tem que enfrentar, tem que se posicionar todo santo dia, que o mundo espiritual não é em outro lugar, é justamente aqui onde a gente vive. O mundo espiritual em toda a sua plenitude, em todo o seu amor, em toda a sua luz e assim por diante, né? Então, a gente começa a se deparar com a verdade. E aí a gente começa, justamente ali no caminho espiritual, né? Logo no início, a gente começa a se deparar com essas verdades complexas a princípio, porque quando a gente olha para isso, né? Tá, a gente está no mundo espiritual, mas por que que eu não consigo ver a verdade, os espíritos, as consciências mais elevadas, por que eu não consigo ver? Aí entra um outro aspecto da dualidade, que é, que é os conceitos que a gente carrega no subconsciente, né? O subconsciente, ele é o maior detentor de todos os conceitos que a gente tem, né? Como, por exemplo, que o mundo espiritual está separado do mundo físico, tanto sendo que o mundo físico e o mundo espiritual são uma coisa só, né? A ilusão de separação é justamente porque a gente esqueceu, não tem não aprendeu ainda a olhar de forma objetiva a verdade para que ela mostre o mundo espiritual tal como ele é. Alguns dos nossos irmãos já conseguem ver isso, já conseguem sentir isso, né? Mas, na sua grande maioria, na sua grande maioria, tem essa dificuldade de enxergar o mundo espiritual que aparentemente está separado de nós. E esse é realmente ali
a princípio, o básico, né, da verdade em contrapartida da ilusão, né? E um fato também que precisa ser colocado aí bem claro é que a verdade não luta contra a ilusão. A verdade não tem trabalho nenhum para dissolver a ilusão. A verdade, por si só, ela já dissolve a ilusão sem trabalho nenhum, sem esforço nenhum. E aí, tá aí, aí entra num ponto o, que derruba todo o conceito ilusório do ser humano de jornada espiritual, né? Porque, diante dos olhos do ser humano, a jornada espiritual é um caminho de dor e sofrimento, né? Aí temos aí as religiões que ficam reforçando, praticamente todas elas, se não todas, ficam reforçando essa questão de sofrimento para o caminho espiritual. Então, por isso que a maioria das pessoas tem medo do caminho espiritual. Ué, por que que eu vou ter medo? Olha o que aconteceu com Jesus. Foi crucificado, espetado, foi lá largado, abandonado. Depois, só de 3 dias lá, que ele foi, é, que ele foi recuperado por Deus, né? Assim é a visão geral. E todos os outros homens santos aí que foram queimados, crucificados de ponta cabeça e não sei o que lá mais, todas essas barbáries aos seres iluminados. Aí Mahatma Gandhi também entra nessa lista, né? Que depois do seu excelentíssimo trabalho de libertar a Índia, né, da escravidão, da, da coroa britânica, tomou um tiro. Simplesmente levou um tiro lá e veio o corpinho físico dele, o corpinho denso dele desligou. Então, esse é uma outra ilusão, um outro conceito que fica muito arraigado no coraçãozinho de todas as pessoas de que o caminho espiritual tem que ter sofrimento para que a gente possa se iluminar. Aí está uma grande equívoco. O caminho espiritual é de amor. E amor não é sofrimento, não chega nem a ser o oposto, porque todos as qualidades espirituais não têm opostos, porque elas não são parte da dualidade, assim como o amor, a sabedoria, a alegria e todos os aspectos espirituais aí do ser divino, né? Eles não têm dualidade, não têm contrapartida negativa, porque não é nem positivo nem negativo, eles são equilíbrio. Esse é o fato primordial que a verdade traz, o equilíbrio. Por isso que a gente estuda todos esses mestres, esses iluminados, eles trazem esse caminho do meio, né? Que é o nome geral aí de todos os meios que a gente encontra para se iluminar, né? É o caminho do meio. E a gente começa a perceber, dia após dia, que não é pela dor que o homem cresce espiritualmente, é pelo amor. Porque, aparentemente, a gente é confrontado por essa dor todo santo dia. Mas isso tem um propósito muito mais profundo e mais simples do que a gente possa imaginar. A dor é justamente a incompreensão do amor. O ser humano não compreendendo o amor tal como ele é, acostumado com a sua zona de conforto, ele entende aquilo como dor, né? Por exemplo, para ficar claro isso que eu acabei de dizer, para não ficar conflituoso. Por exemplo, uma pessoa está ali no emprego, trabalhando, né, dando o seu melhor, e de repente, fazendo o seu curso, se aprimorando, né, profissionalmente, e de repente ela é demitida. De repente, essa pessoa é demitida. E isso, aparentemente, vai se parecer, por isso ilusão, na mente da pessoa, como um conflito, uma dor. Nossa, fui demitido. E agora, o que que eu faço? Fui demitido do meu emprego, do meu trabalho, do meu ganha-pão, né? E, quando a gente menos espera, essa mesma pessoa está num emprego melhor, fazendo uso de todas aquelas capacitações que ela fez anteriormente e que no emprego anterior não eram aproveitadas, né? Então ela está ali
ganhando mais num cargo melhor, dirigindo projetos mais gostosos, mais desafiadores do ponto de vista profissional, né? Então, acaba sendo o amor se expressando, né? A vida tirando ela daquele caminho de, de marasmo, de vento pouco, para colocar a pessoa em mares que aparentemente parecem revoltos, mas se ela tiver paciência de olhar, vão ser mares com ventos mais constantes e fortes, onde o marinheiro consegue navegar com o seu coração mais brilhante, porque ele se sente desafiado em ir mais adiante, ir mais longe, navegar por mares onde ele ainda não teve o prazer de ir. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, a gente consegue perceber que é sempre a visão humana que deturpa a verdade, que deixa a verdade limitada pelos seus próprios conceitos, né? O jeito de amar, o jeito de trabalhar, de ser feliz, né? Tudo isso é limitado pelo conceito humano, né? Que, por exemplo, até antes da pandemia, trabalhar em home office era praticamente um tabu, né? É só para alguns muito bem ali conceituados que era permitido trabalhar em home office, e olha lá, né? Hoje em dia, descobriu-se que o trabalho home office não é bom só para o funcionário, mas também para a empresa, porque a empresa não precisa manter um espaço gigantesco, com um ar-condicionado, com ferramentas caríssimas para a pessoa ali. Ela simplesmente pode deixar a pessoa trabalhando no conforto do seu lar e também, entre uma tarefa e outra do trabalho, realizando também as suas tarefas, as suas pausas, o seu tomar de café ali, que a pessoa pode ter também no seu lar, né? Então, a gente tem aí mais um exemplo, né, do que parecia ser um conflito. Nossa, eu vou ficar em casa, como é que eu vou trabalhar, né? Será que dá para trabalhar em casa? E para muitos de vocês a princípio, teve essa sensação de não estar trabalhando, né? Porque quando a gente está em casa fazendo alguma tarefa, né? Anteriormente a gente tinha o costume, tinha o conceito de que o trabalho era na empresa e o descanso era em casa. Então, ficou até meio conflituoso ali para alguns de nós ali esse início, né? Porque, nossa, mas será que eu não estou fazendo pouco, né? Aí vem aqueles julgamentos, que também é outro aspecto da ilusão, né? Por quando a gente julga saber ou julga conceituar alguma coisa, que é o pré-conceito, né? Daí vem a palavra pré-conceito, a gente está conceituando previamente antes de compreender o fato de que está na nossa frente, a gente pré-conceitua aquilo. Então, a gente começa a olhar para esses exemplos, né, simples até, do nosso dia a dia, que foram ocorrendo nesses dias aí de pandemia, nas nossas atividades do dia a dia, a gente começa a entender que não é a ilusão que causa sofrimento, é o conceito que a gente tem sobre as coisas que causa sofrimento, porque a ilusão é só uma aparência. Quando a gente está em cima do trilho, ali, a gente olha lá o trilho bem retinho, lá na frente dá a impressão que ele se une, que um trilho une com o outro ali no final ali. Mas se a gente continuar andando, isso não acontece, o trilho continua. É só uma ilusão. Assim como as pessoas que estão caminhando no deserto têm a ilusão de ver lagos e rios e cidades, né? Justamente porque a ilusão está ali. A gente, com os nossos cinco sentidos, não enxerga de fato o que está ocorrendo. Mas com o sentido espiritual, com a consciência espiritual, a gente começa a treinar essa visão mais ampla de tudo, a onisciência, né? Então, por isso que a verdade ela é tão complexa de se lidar para o ser humano ainda mergulhado na dualidade. Ele está acostumado a ver aquilo, a entender o conceito dele como de, por exemplo, eu vou, por exemplo, um outro exemplo,
Se a gente for no islamismo, para eles a gente está totalmente fora do conceito do que eles entendem como paraíso, como religiosidade. Então, para eles é tudo errado. Isso. Por isso que ainda tem muita guerra. Alguns têm lá, claro, que toda religião tem seus sábios, seus intelectuais ali que conseguem entender, mas até para os intelectuais é difícil de entender segundo a visão da consciência, porque a consciência espiritual, ela vai além dos cinco sentidos. Ela penetra fundo na alma e no coração de cada ser, trazendo à tona a verdade que já está lá. Esse é um fato. Por isso que é difícil intelectualmente a gente compreender a verdade, né? Que, por exemplo, eu e meu pai somos um, e tudo que meu pai tem é meu. Aí a gente olha, ah, tá, tudo que meu pai tem é o tudo. O universo inteiro é tudo aí, de meu pai. Mas só que eu não tenho dinheiro ali para pagar o boleto. E aí, como é que faz, né? O cartão vence ali dia tal e o boleto não tá aí batendo na porta, né? Como que eu tenho tudo? Tá aí uma boa questão para a gente olhar, né? Que fica muito nítido essa divisão da consciência espiritual com a consciência intelectual. Na consciência intelectual, a gente só enxerga um escopo limitado de opções para se ganhar dinheiro, para se trazer o fluxo de dinheiro para a nossa vivência. Quando, na verdade, isso é infinito. Por exemplo, uma pessoa que cresceu acreditando que é difícil ganhar dinheiro, inconscientemente, ela vai fazer tudo para atrapalhar o fluxo de dinheiro na vida dela. O que que ocorre? Alguém chega para ela e fala assim, fulano, vamos lá, você vai trabalhar comigo? Eu vou te dar um cargo lá de gerente, você vai gerenciar a produção de tal produto e eu vou pagar tanto para você. O que que vem à tona nesse instante que a pessoa recebe essa proposta de fluxo de dinheiro que veio ali por uma consciência, por quem quer que seja? Ela entra em pânico, o medo começa a vir à tona ali de todas as formas, porque até então ela vai pensar, nossa, mas eu nunca trabalhei com isso, eu nunca fui gerente de nada, eu nunca trabalhei com isso, eu nunca fui gerente de nada, eu não tenho a mínima ideia, eu não tenho capacidade para ser gerente, eu nunca fui gerente, e aí começa a enumerar um monte de conceitos negativos, aliás, conceitos que negam a possibilidade da pessoa estar lá. Tá, ela nunca fez isso, mas nada impede dela aprender e desenvolver essa capacidade ali, que já é dela. Ela nunca foi gerente, está aí a oportunidade aparecendo para ela ser gerente. Ela nunca pensou em fazer isso, e todos os conceitos ali, uma mente iluminada vai quebrando isso, vai olhando e quebrando para isso, enquanto a mente intelectual vai só reforçando em base em cada um desses pontos tudo o que ela não consegue fazer, que é o não consigo fazer esse trabalho, né? Então a gente começa a observar como a mente humana e a ilusão vão se reforçando uma em cima da outra. Aí eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo, vai reforçando, 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 até que a pessoa faz uma autossabotagem gigantesca. Ela chega atrasado no primeiro dia de trabalho, ou tentando relaxar, dorme e faz, sei lá, faz alguma besteira lá de tão nervosa que tá, porque tá com tanto medo, tá com tanto medo, tá com tanto medo, que faz uma besteira gigantesca lá e erra um produto e manda tudo errado, chega pro cliente, o cliente xinga e não sei o que lá, e faz a mente inconsciente gera todos esses conflitos para que a pessoa olhe, né, para que a pessoa tenha coragem de olhar para si mesma, né, tá falando, tá mostrando ali, ó, isso foi você que fez mesmo, isso foi você mesmo que fez para si mesmo. Então, a gente começa a observar, em contrapartida, a ilusão, como ela funciona, né, toda vez que a gente consegue enxergar a verdade com a consciência espiritual,
que é o nosso próprio ser, a divindade em nós. E aí quando a gente começa a olhar com paciência, evitar de ficar se julgando e se culpando, a gente começa a olhar para aquele fato, sem todos esses conceitos humanos, e o que que vem à tona? Vem a verdade. Vem à tona onde? De dentro do nosso próprio ser, vem à tona a verdade. E aí a gente expressa ele. E o medo cai por terra, e todas aquelas aparências de conflitos ou de dificuldades vão sendo sanadas uma a uma com a maior tranquilidade. Então, a gente começa a ver nesses exemplos simples, nesses exemplos práticos, que a verdade e a ilusão não são opostos, porque a verdade não lutou para que a ilusão se dissipasse. Quando a gente está num quarto escuro e a gente acende uma vela ou um fósforo que seja, a luz daquele fósforo pequenino, mirradinho, teve alguma luta para dissipar aquela escuridão do quarto? Não, ele só acendeu, e só foi ele mesmo. Assim como a verdade. A verdade não precisa lutar com a ilusão. A verdade, quando chega no nosso coração, dissipa toda a ilusão. Por isso que quando Joel aparentemente curava as pessoas, ele não estava realmente curando. A verdade veio à tona, então a ilusão de que era possível o ser divino em expressão, Deus em expressão com o nome de José, Deus em expressão com o nome de Eulália, o nome de Rita, Kirk ou qualquer um que seja, vem à tona e mostra que aquilo nunca foi real. Então, por isso que a doença se dissolve, porque aquilo nunca foi real. Aí está a aparência como ela é realmente. É ilusão. A ilusão ela é só uma aparência mesmo, não tem o que fazer contra ela. Então, na meditação, a gente chega a um ponto crucial no nosso caminhar espiritual, quando a gente olha para as pessoas e vê a aparência de doente, de pobre, de ignorante, do que quer que seja, se levantando diante dos nossos olhos, que a gente não acredite nem um segundo naquilo. A gente, que nossas meditações sejam de verdade e não julgamento. E a gente volta-se para dentro, em solicitação para Deus, né? E aí a gente solicita, né, Pai, me ajuda a ver a verdade, tal como ela é. Não essa ilusão. Eu não aceito essa ilusão. A ilusão de que você, se expressando através desse ou daquele irmãozinho, possa estar doente. Porque se isso puder ocorrer, não há nada que possa curar. Porque se Deus inventou ou criou qualquer doença, ela é incurável. E a gente vê que mesmo com a tecnologia, as doenças vão, ao longo do tempo, sendo curadas, sendo descobertas curas ali, aqui, né? Com o tempo, né? Vão sendo descobertas curas, mesmo no, com o intelecto humano, que tem uma dificuldade extrema de enxergar a realidade. Então, se o intelecto humano é capaz de ir curando à medida que vai avançando, ali a passos de formiga, né? Imagina a verdade, que por si só ela dissipa toda a ilusão. Então, uma consciência liberta da ilusão não pode ser encarcerada pela ilusão de forma alguma. Então, aquela consciência que estava encarcerada através da escassez, né, financeira, de repente ela, opa, peraí, eu não estava enxergando que aqui estava aqui uma oportunidade de trabalho ou de ganho financeiro para mim que estava ali disponível o tempo todo e eu não percebia. Então começa, é como se a gente estivesse abrindo os olhos quando a gente se ilumina. Esse é o fato mais importante da iluminação. É como se a gente estivesse abrindo os olhos realmente, a gente estivesse caminhando até então, tateando de olhos fechados toda essa realidade espiritual. E de repente a gente abre um pouquinho os olhos, opa, então eu vi. Então é assim que funciona. Ah,
Então, a gente vai percebendo que estava ali 100% disponível, tanto a iluminação quanto a verdade espiritual, tudo ali disponível para a gente 100% do tempo. Boa noite, Rita! Boa noite! Boa noite a Boa todos. noite! Quer falar um pouquinho, Lali? Oi, Rafa. Não, estou aqui prestando bem, né, atenção em tudo que você... Boa noite, Rita. Prazer tê-la Boa aqui noite, Olália. conosco, como sempre. Prazer também. E, então, Rafa, é o seguinte, assim, você vai falando, vai explanando, e aí eu vou relembrando, né, todos os estudos mesmo, leituras, áudios de Joel e de todos os outros, né, caminhantes, né, desse caminho infinito, deixaram aí para nós, né, para estudo e reflexões. E vem tantas indagações, tantos questionamentos, não de confrontação, mas talvez de percepção, de interpretação, né, do que é essa ilusão e do que é verdade, até por mim mesma, né? Porque eu gosto assim sempre de colocar como exemplo aquilo que vem, o grau de dificuldade, às vezes, dessa percepção, né? Que às vezes eu sinto, porque são mais de 40 anos, né? Caminhando aí nessa busca de conhecimento da espiritualidade em todos os sentidos, né? Desfazendo os preconceitos religiosos, desfazendo muito das crenças limitantes que a gente traz mesmo, né, da própria educação, desde o berço, para que a gente possa, sim, elevarmos, né, até realmente ao Pai, né, a nos elevarmos a essa fonte criadora que tudo nos provê, né? Como o próprio Joel sempre fala, nós vivemos pela graça, né? A gente sair da rota de Sansara, sair da questão desse karma, né? Como o próprio Paulo, né? Com o próprio Saulo, né? Quando ele tem o primeiro encontro com Cristo, e ali ele reconhece a sua verdadeira identidade, se torna Paulo, e ali ele se torna uma nova pessoa, né? Tanto é que ele se troca de nome, de Saulo passa para Paulo, e ele de perseguidor dos cristãos, ele passa o quê? A um apóstolo do Cristo, né? O 13º apóstolo do Cristo, e isso, assim, traz para a gente, vou colocar assim, não sei se é essa palavra, mas uma esperança. Por mais pecadores que somos, por mais ignorantes que somos ainda da verdade, nós temos sempre a possibilidade de reconhecer esse Cristo em nós, né? E quando a gente fala em Cristo, é o mesmo Cristo que estava em Jesus, né? Nós que somos, nos consideramos cristãos. Porque essa figura do Cristo é a própria presença, né, de Deus em nós. Então, por isso, o Cristo que habita em ti é que faz todas as obras. Então, é esse o reconhecimento, eu penso, da verdade. E quando nós observamos, né, com os nossos 5 sentidos, que por sinal são muito úteis, né? E eu ficava com 5, com o sexto, com o sétimo, e aí vai, né? Porque os 5 sentidos, às vezes, a gente, nós precisamos deixar o mundo dos 5 sentidos. Mas, como eu estava até falando numa das últimas aulas que nós estávamos estudando, o nosso corpo e os nossos 5 sentidos, a princípio, são as ferramentas que nós temos de conexão, né, nessa dimensão que nós estamos, de 3D, né, com o eu superior, ou com o eu maior, ou com o nosso Cristo interno, né, para que a gente possa que a gente possa, então, é, se perceber, né, fazendo parte desse todo, não em divisão,
mas sim união, né? Nessa consciência única. Mas isso não vai nos impedir da gente cair nos hipnotismo que a vida nos traz no dia a dia, em todas as nossas questões, seja questões de trabalho, sejam questões familiares, seja questões de relacionamento afetivo, seja em tantas outras, né, em todas as outras questões que vão surgindo ao longo dessa vivência dentro desse ego nosso, como Rafael, como Eulália, como Rita, como Kirk, né, e como tantos outros. Mas eu creio, cada vez mais eu vou ficando assim, convencida, se pode ser essa palavra ser empregada, de que o todo, ele está o tempo todo atuando em nós. E não existe luta, né? Boa noite, que prazer em tê-lo aqui conosco, agraciando a nossa salinha de estudo mais uma vez. Gratidão pela presença aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Então, o que eu coloco, continuando aqui, né, que a gente estava falando, então, assim, o que eu coloco é, assim, a gente ter a percepção do que está realmente ocorrendo conosco, né? Isso, sim, eu acho que, assim, é um grande, vou colocar, salto quântico, né? De você perceber, poxa, estou passando por um processo de adoecimento, seja meu, seja de familiares, seja de entes queridos, ok, eu estou passando por um processo. Então, esse é um processo que eu mesmo posso ter desencadeado, né? Me negando o reconhecimento, não como uma punição, nem como um castigo, mas como uma forma de eu perceber e aprofundar dentro desse eu que eu sou, né? Para, então, ali, vivenciar isso, vivenciar, não como luta, não como uma coisa ruim, mas como um processo que, de alguma maneira, vai me favorecer a encontrar esse eu que eu sou, né? Porque ninguém consegue decifrar os caminhos que o Pai, por isso que o caminho é infinito, o caminho que o Pai está nos direcionando, né? Porque se o Pai somos nós, e nós estamos nesse caminho, e se estamos nesse ego, né? Seja ele qual nome for, né? Estamos vivenciando alguma situação, de alguma maneira, essa situação, ela necessita ser vivenciada, porque não está lá nos ensinamentos do Cristo, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, né? Que é uma metáfora, né? Que o próprio Cristo deixou para que nós compreendêssemos que tudo tem uma razão de ser. Muitas das vezes, aquele mal que nós julgamos o mal, na realidade, dentro da nossa percepção, estamos na ilusão de ser um mal, mas dentro de uma nova percepção, uma percepção do ser infinito que nós somos, esse mal se torna uma possibilidade de o quê? De reavaliação e de reconhecimento da verdade. Poxa, se tudo passa, né? Tudo passa e nós somos seres infinitos, qualquer que seja a situação que estejamos passando por ela vai passar no momento. Pode haver sofrimento, sim, mas pode ter certeza que se você tiver nessa percepção do eu que você realmente esse sofrimento, entre aspas, ele vai se tornar o quê? Uma oportunidade de observação, é onde que eu falo, é o momento de você dar um passinho para trás e se reconhecer, estou aqui na cena, né, na cena humana, né, desse acontecimento X, Y, Z, ponto. Deixa eu observar nessa cena aqui, nesse papel que eu estou aqui como ator, ou como coadjuvante,
ou como um simples figurante, qual que é o meu papel aqui, né? E por um segundo que seja, ou por um milésimo de segundo, elevar as nossas mentes até esse eu maior que habita dentro de cada um de nós, nossa essência divina, que é a única consciência, para trazer isso, então, a nosso favor, te possibilitar observar, tirar o melhor daquilo para nós, dentro do que a gente pode fazer, como o próprio Cristo fazia e realizava, né? Com todos, sem os nossos medos, sem as nossas angústias, sem será que pode ser? Me passou uma coisa pela mente essa semana, depois de tantos fatos acontecendo, se desenrolando aqui, né, na minha vida cotidiana, que os amigos aí mais íntimos sabem, a gente tem passado por momentos desafiadores, então tem momentos que eu paro e falo assim, poxa, é isso que nós temos para hoje? Então, é isso que nós temos para hoje, vai passar e vamos tentar absorver nisso aqui o que a gente de aprendizado temos para que possa nos elevar cada vez mais nessa única consciência, né? E eu falo para vocês, como testemunho próprio, eu tenho me sentido muito fortalecida em alguns momentos, né? E principalmente naqueles momentos que eu consigo relembrar que eu sou, qual é a minha verdadeira identidade? Sou eu que estou atuando em um papel aqui X, Y, Z, ou eu apenas estou sendo um instrumento para vivenciar isso de alguma maneira que vai reverberar na vida de outras pessoas, talvez pelas próprias obras, né, que a gente realiza. Porque se você é um bom estudante, né, um bom estudante, né, da verdade, você tem que ter educação até para você passar pelos seus momentos de sofrimento, né? Porque fala, poxa vida, estuda 24 horas por dia, lê, assiste vídeo, viaja, faz intercâmbio, papapá, papapá, faz encontros não sei aonde, em quantos lugares do Brasil aí, e acontece isso aqui, a pessoa está arrancando a cabeça dos cabelos, os cabelos da cabeça. Não é mesmo, né? Que eu lembrei até do Chico Xavier agora com o Emmanuel, né? No avião. Poxa vida, até para morrer você tem que ter educação, você tem que ser o primeiro a ser educado, né? Para morrer. Não dê escândalos, né? Brincadeirinha, só para quebrar o clima. Então, eu penso assim, tem hora que eu questiono, sim, tá? Por mais que a gente estude, eu acho que, no meu caso, são mais de 40 anos de estudos, sabe? Aprofundados nas mais diversas linhas que vocês possam imaginar, filosoficamente, passes filosóficas da doutrina espírita, passes filosóficas da doutrina mesmo do Cristo, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, todos os outros aí, Freud com a psicanálise, e tudo que possa vir a agregar, a gente tem buscado, né, como uma forma de agregar sempre mais conhecimento e nos deixar preparados para aquilo que a gente tem que passar, não é mesmo? Então, eu penso assim, tem hora que me questiono, tem hora que coloco por que disso, por que daquilo outro, e o que me vem é o seguinte, olha, todos nós estamos no caminho, tá? Todos nós ainda vivemos muitas ilusões e vamos viver tantas outras. Todos nós temos, assim, a ponta do iceberg da verdade, tá? A pontinha, né? Ninguém é dono de toda a verdade, porque eu penso que o nosso cérebro ainda finito, né? Dessa forma humana a qual nós estamos nos apresentando agora, ele ainda não tem capacidade de entender e de compreender todo esse universo, né, dessa grande consciência criadora, né, nos colocou aqui para vivenciar, mas um dia nós chegaremos lá sem pressa, com paciência. O mais é importante estarmos abertos para acolher nossa sombra e as nossas luzes, e estarmos abertos sempre a acolher esse eu também, que nós verdadeiramente somos, né? Essa sementinha
que está pronta a germinar para se tornar uma árvore, e daí a pouquinho tornar-se fruto, e daí e poder oferecer frutos muito doces, né? Para tudo e para todos, né? E eu acho que é isso que nós que conhecemos um pouquinho nessa pontinha da verdade, devemos nos apegar sempre. Não sabemos tudo, não somos donos de toda a verdade, não somos privilegiados de maneira alguma por saber essa verdade, mas essa verdade é a teia que tece todo o caminho. E se nós começarmos a tecer, falando metaforicamente, com cuidado, né? Todo esse trabalho de tecer a cada dia um pouquinho, mais um pouquinho, nós vamos, então, penetrando com muita suavidade, com muita leveza, essa grande consciência. E através da meditação, não a meditação que é aquela coisa pesada, mas essa meditação que a gente faz 24 horas por dia, a cada segundo que a gente lembra que a gente é um ser infinito, que estamos aqui por uma curtíssima passagem dentro desse ego, né? A gente consegue, então, elevar as nossas consciências e nos tornarmos um naquele momento, e nos sentirmos totalmente preenchidos e felizes por saber, mesmo que seja pequenininha, né, ao nosso conhecimento sobre a verdade, mas tentar aí aplicá-lo em todas as situações, sejam elas boas dentro da nossa dualidade ou más, ou que não tenha significado nenhum para alguns, mas que para nós, na realidade, tem todo o significado, que é amar, 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 amar a tudo e a todos, incondicionalmente. Gratidão. Gratidão, Eulália, gratidão. Até nessa questão, pegando assim o Kirk que chegou agora e a Rita que chegou agora há pouco também, nosso papo de hoje é sobre a verdade e a ilusão, né? Que encontra no conceito humano, elas parecem ser opostas, mas a verdade, ela não tem oposto. A verdade só é. Ela só dissolve tudo que é ilusão, né? A verdade não tem oposto nenhum, não tem nada que faça oposição à verdade. E uma das coisas que a Eulália falou ali, né, principalmente dos nossos 5 sentidos, né, que ela bem colocou ali, da gente aprimorando, quanto mais a gente sabe da verdade, é claro que humanamente os nossos 5 sentidos aparentam estar, é, aparentam ser limitados, né? Porque a gente não enxerga muitos espectros de cores, não enxerga é, ilimitadamente, né? Isso são todas aparências, não sente o cheiro de todas as coisas, né? O gosto, né? Então, aparentemente, isso é uma limitação. Mas, como a gente já viu e bateu, dando continuidade no nosso bate-papo, a gente só não percebe aquilo como sendo parte de nós. Esse é o fato da ilusão, né? Dessa aparência de ilusão. Como a gente não percebe aquilo como sendo essa profundidade do nosso ser, dos nossos sentidos sendo parte do nosso ser, por exemplo, escutar o mundo espiritual, alguns de nós aí já relataram ter escutado músicas ao meditar, ver os nossos irmãozinhos ali no, na contrapartida espiritual que a gente teima em achar que é o mundo espiritual separado daqui, né? Então, todos esses sentidos nossos, eles não são limitados de forma alguma. A gente é que acreditou, por nunca ter usado eles em sua plenitude, que eles são limitados. A visão, a audição, o olfato, o tato, e eu esqueci o outro lá, e assim, por assim vai. Né? Então, tudo isso que a gente vai experimentando, vai observando,
como novidade na caminhada espiritual são aspectos do nosso próprio ser que estavam ali que a gente nunca prestou atenção ou nunca percebeu. Então, a verdade, quando ela vem à tona, ela simplesmente dissolve a aparência, sem lutar e sem batalhar por nada. Esse é um dos fatos primordiais, porque o Joel estava ali, né? Ele curava, a gente estudou bastante o Joel. Agora, enfim, a gente está terminando o livro do Darcy, a gente vai depois aqui começar esse aqui, né? O Yogananda, como ser feliz o tempo todo. E eu acredito que vai ser um livro maravilhoso para a gente ele depois bater um papo nas segundas-feiras nossas. Mas, enfim, a gente está aqui observando as coisas mudando praticamente instantaneamente, sem o nosso esforço. Por quê? Não é a mente humana que muda as coisas, não é o intelecto humano que muda as coisas. A verdade vem à tona e mostra o que é real, o que sempre foi. Então, já que sempre foi, não tem por que eu lutar. Sempre foi, já é daquele jeito. Não tem o que fazer, não tem o que mudar. Então, a aparência de mudança é só externamente, é só o conceito que aparentemente mudou. O ser humano tinha um conceito dualista da verdade. E quando o conceito dualista de bom e de mal, de certo e de errado, de frito, assado, refogado e tudo mais, todos os conceitos a mais ali que a gente carrega, começam a ser dissolvidos pela verdade, a aparência que dá é que eles foram curados, foram dissolvidos ali instantaneamente. Por que que dá essa aparência? Porque eles nunca estiveram lá. A gente só acreditou neles porque eles pareciam reais, né? Quando a gente brinca ali, desde criança ali, fazer sombra na parede ali do cachorrinho, né? Ou a borboletinha lá, com as mãos assim, fazer sombra na parede. Para uma mente ignorante, na dualidade, aquilo pode até parecer uma verdade. Se a gente vê aí até o mito da caverna de Platão, né? A gente pode tomar como exemplo isso, que os encarcerados ali dentro da caverna, eles viam só a sombra das pessoas tendo a sua vida lá fora. Para eles, aquilo era a vida. Assistir as sombras se mexendo. Então, um teve coragem, foi lá, quebrou seus grilhões de medo e foi lá ver o que, que era isso. E viu que aquilo que ele via não era a verdade, era só um conceito da verdade que ele tinha sobre a verdade. Então, ele volta. E automaticamente esse ser volta para dentro da caverna para chamar os outros. Ô, irmão, vamos lá, isso aí não é verdade, não. E os outros, por sua parte, não acreditam, porque para eles aquilo é tudo. Até então eles nunca tinham visto nada daquilo. Então, até para quem quer se aprofundar mais nisso, tem uma palestra da Lucilena Galvão que fala sobre a caverna de Platão. E ela dá essa explicação muito melhor do que eu, muito melhor que a gente aqui, porque ela já estudou bastante isso, né? Então, é esse o exemplo que a gente pode trazer, assim, bem forte nesse estudo, é o quê? Que a gente olhe essas, essas, esses conceitos que a gente tem de tudo e duvide deles. Duvide que eles são alguma coisa real. E permita que o nosso coração traga à tona, que a verdade traga à tona, que, aliás, que o nosso coração traga à tona a verdade que está dentro dele. Que aí, sim, a gente vai olhar para aquele momento de tristeza, de conflito, até de angústia que a gente está vivenciando por não conseguir enxergar as coisas da forma como elas são, que aquele momento começa a se dissipar, porque começa a brilhar no nosso coração a verdade. É o momento que a gente quebra o grilhão do medo, que a gente volta para trás e vai investigar o que que gera aquela imagem que a gente está vendo na parede da caverna. Assim como a Alice foi até o final da toca do coelho, a gente tem a oportunidade, toda vez que vê uma ilusão,
de duvidar daquilo e ir até o fim, para ver até onde vai a toca do coelho, né? Então, que a gente tenha essa coragem de ir. E mesmo que a gente vacile, que a gente tropece, que a gente, a princípio, se veja na aparência de ter falhado desastrosamente, mesmo que essa seja a aparência diante dos nossos olhos, que está nos soterrando ali, mesmo que essa seja a aparência nesse momento, que a gente tenha coragem de se levantar mais uma vez e continuar. E quando houver oportunidade, quando se a gente afetou alguém com essa ilusão nossa, que a gente tenha a oportunidade mais adiante de corrigir essa ilusão e trazer à tona no coração desse irmãozinho, dessa pessoa que a gente aparentemente prejudicou, também a verdade. Então, hoje, assim, vendo a verdade e a ilusão de uma forma bem simples, a gente consegue identificar que a verdade, ela não tem contrapartida, ela não tem conceito que faça frente a ela. A verdade simplesmente dissolve qualquer aparência de ilusão. Enquanto a ilusão, ela precisa ser reforçada, ela precisa ser revivida, re, revivenciada ali de infinitas formas. É o que a gente tem dito ali, né, nas meditações, né, nossas experiências da meditação. Quando a gente vai para a meditação e para decidir algum caminho que a gente precisa estar, e a gente percebe que para aquele caminho que a gente olha, precisa ser, precisa ter ou ter aquele monte de argumentos para que aquele caminho seja válido, parece que ele não tem tanta validez. Mas quando a gente olha para um caminho, se sente completo, se sente feliz, é, se sente inspirado, principalmente naquele caminho que a gente tomou, seja ele de aparência qual for, esse provavelmente é o caminho que é o de maior crescimento, o caminho que Deus escolheu para a gente. Então, ali de uma forma bem simples, se a gente for mensurar isso, é quando a gente vai decidir comprar um carro. Ah, esse carro aqui, a gente senta e medita. Ah, esse carro aqui é bom. Ele é barato, está dentro do que eu posso pagar, e beleza, é isso. Esse carro é bom. Em contrapartida, a gente vê outro. Ah, mas esse carro aqui tem ar-condicionado. Ah, mas esse tem não sei o que lá. E a gente sente uma angústia lá, tentando justificar aquele carro. Esse é um bom sinal de que aquele é o caminho errado para a gente. Então, a verdade não está ali. A verdade não faz parte daquele caminho, porque é os conceitos que a gente está colocando, o conceito de que aquele carro é melhor, de que aquele carro tem rodas não sei das quantas, que aquele carro tem um airbag que é mais não sei o que lá, que tem freios ABS, e quando a gente começa a enfeitar muito o pavão para que aquele caminho seja válido, então, esse caminho, principalmente se a gente se angustia ao pensar nesse caminho, sente aquela, sabe, aquela fagulha de, ai, aquele, é como se estivesse mastigando um limão ali, né, sem açúcar. Então, é aquela sensação de que não tá, tem alguma coisa certa, de pulga atrás da orelha. Então, pense de novo, olhe de novo para os caminhos e perceba que o caminho com maior simplicidade, o caminho que o seu coração vibra com maior tranquilidade, é sempre o caminho onde você vai crescer mais. E é o caminho onde a verdade, na, em 100% das vezes, vai estar expressa. Mas, para a gente perceber isso, essas nuances, é claro que a gente tem que ter ali uma experiência. As primeiras vezes a gente tropeça, erra ali, não, eu achei que era esse, mas não é. E aí o ego entra na frente, quer enfeitar também ali, quer, quer se esquivar de todas as formas, né? Então a gente tropeça também ali nesse início, mas faz parte da jornada espiritual que a gente iniciou, faz parte essas aparências de erro, porque na verdade não são erros.
Elas são o aprendizado comum, né? Tem até o livro do Napoleon Hill, né? Acho que é esse, que fala que não existe erro. O que existe é aprendizado. A gente aprende que, daquela forma, não é possível a gente chegar ao resultado que a gente quer. E quem fala isso também é o Newton, Isaac Newton, não, o que inventou a lâmpada lá, esqueci o nome dele. Se alguém lembrar, pode falar aí. O Thomas Edison. Ele errou mais ou menos umas 900 vezes ao fazer a lâmpada, ao tentar fazer uma lâmpada. E o que ocorreu foi o seguinte: ao errar 900 vezes, ele viu 900 pontos de, de como não se fazer uma lâmpada. E ao acertar, ele já tinha um know-how tão grande que faz pouco tempo que a lâmpada mudou. Não faz muito tempo, não faz bem pouquinho tempo que a lâmpada mudou de lâmpada incandescente para lâmpada LED ou essas outras que a gente tem. Então, para a gente observar, né, que toda vez que a gente cai, não é o erro de fato, é a aparência de erro se expressando para a gente, mas é uma forma da vida, do nosso próprio ser, nos mostrar, ó, esse caminho não deu certo. Ó, o erro ocorreu, então, esse erro ocorreu dessa forma, então, dessa forma eu não faço mais. Então, aí, a partir desse momento, a gente começa a cada vez mais entrar nesse caminho espiritual com a experiência da consciência espiritual. E, de fato, de estar ali no dia a dia, tropeçando, levantando, e até o momento em que acerta. Aí a gente começa a expressar essa iluminação com maior simplicidade e com maior facilidade também, né? Por assim dizer. Se alguém quiser comentar aí, por favor, fique à vontade. Se o Kirk, Eulália ou Rita quiserem comentar, por favor, fiquem à vontade. Todo mundo só ouvindo, né? Quer É, falar nada, não, Kiki? Sou tímido. Tá, engana outro, tá? A mim não, meu querido. Pode enganar outra pessoa. Sai dessa ilusão aí que você é tímido, não tem nada de tímido aí. O Kirk ultimamente tem estudado bastante e tem feito bastante progresso aí, né? Em estar refletindo sobre essas questões do eu, né, o Kirk? E buscando outras fontes, né? Até fontes bem diferentes, assim, de fontes espiritualistas, mas buscando até um cunho mais dentro da psicologia, da psicanálise, né? E isso é muito interessante, porque nós somos seres, nós somos seres completos, né? E tudo nos leva a um ponto convergente, não é? E como tem vários caminhos para nos indicar somente uma chegada, uma consciência, então não importa por qual caminho que a gente vai caminhando. O que importa é que os caminhos vão trazendo clareza para nós, vão trazendo leveza, vão trazendo esse conhecer, né, mais profundo, esse conhecimento dessa identidade que está aí, a gente está querendo se reconhecer, né, a todo momento, nesse ser integral, né, pode colocar assim, que somos, né? Então, fala um pouquinho dessa busca sua aí, o Kirk. Eu só dei essa entrada aí para você puxar o gancho, né? Porque traz sim, reflexões bem interessantes, né? E ele está meio sumidozinho, não sei se é eu que não sei acessar as mídias sociais, mas eu não tenho visto as suas postagens mais no TikTok tão interessantes que você estava postando, não tenho visto. Parou de colocar?
Tô num outro momento, vamos falar assim, mas aquilo é bacana, eu vou seguir naquilo, porque você está falando da gente estudar, né? A gente estuda aí uma parte de psicologia, de filósofos, né? E pensadores tantos, mas eu sempre estou fazendo um paralelo com o que Cristo falou, e cada vez eu fico mais admirado como que ele trouxe tudo, né, nessa passagem dele, né, nessa breve passagem lá dos evangelhos, né, como que ele trouxe, como que ele revolucionou o que os judeus vinham pensando, e como que o pessoal hoje acha que é a mesma coisa. Ele não falou nada. Hoje você vê que hoje as igrejas praticamente no judaísmo. Então, é, praticamente, né, o que ele falou é que não precisa de religião, templo, né, que o caminho é de cada um, né, que a resposta está dentro da gente. Mas sobre esse assunto que vocês estão falando, né, quanto mais a gente vai tentando estudar, parece que a coisa vai ficando mais simples, né? Uhum. E no começo a gente tem que ter um esforço assim, mental para tentar acomodar ali alguma ideia. Depois não, depois você vê que encaixa. Né? Uhum. Essa coisa de verdade, essa questão de dualidade, isso para mim, nesse momento agora, tá assim. Se eu vou ver um pôr do sol, tá? Aquele pôr do sol assim, lá, tem algumas nuvens, o sol está aparecendo à metade, eu vou olhar o pôr do sol. Se eu penso assim, ontem estava mais bonito, o pôr do sol ontem estava mais bonito, aí eu estou na dualidade. A dualidade para mim agora está sendo isso, está sendo, tá sendo a nossa memória. Então, se eu vejo o pôr do sol e não comparo com nada, eu estou no real, eu estou na verdade. Eu estou com a cabeça nova, eu estou com a mente ingênua, eu estou com a mente religiosa, eu estou com a mente divina. Se eu estou comparando com ontem, eu já caí na dualidade, que daí eu já estou no mundo do bem e do mal. Se eu acho que eu estou com inveja, e eu falo, nossa, eu tenho que parar com essa inveja. Caí, estou na dualidade. Porque eu tenho que ver se eu, de repente, sentir alguma coisa, eu não tenho que nomear aquilo, eu tenho que experimentar o que eu estou sentindo. Aí eu estou caminhando para a verdade. Porque aí, na hora que eu estou sentindo, eu falo, gente, no fundo, né, eu estou dando um exemplo. No fundo, eu era um menino que tinha muito pouco, né, e eu fiquei com essa sensação de que eu tenho menos que os outros. Aí agora eu vejo alguém tendo, parece que eu reajo. É, em mim tem essa sensação de falta, mas se eu perceber que hoje eu tenho muita coisa também, e o que eu tenho também deve dar inveja para Verdade. muitos outros. Então, quando eu estou encaminhando para olhar o que é, eu tô caminhando na verdade. Então, a gente tem que receber o novo, com o novo, essa história de ordem novo, é isso, né? O que a gente vê, o que está acontecendo com a gente, o que a gente vê, o que alguém vem falar, tudo a gente tem que ver com a cabeça limpa, procurar não fazer nenhum julgamento do que a gente tem, das nossas impressões, do que a gente estudou, do que a gente sabe, do que a gente pensa que sabe. Tudo isso é dualidade. Então, a desconstrução é a gente não confiar nisso que a gente sabe, não confiar nisso que a gente é, não confiar nessa sensação que a gente tem, que a gente tem, nessas sensações que a gente tem, porque tudo isso pode ser chamado passado, tudo isso é o velho e tudo isso é a dualidade. A gente só está fora da dualidade quando tudo é o novo. Aí, né, o Joel manda a gente observar, o outro lá, o Spinoza manda a gente, como é que é a palavra? Começa com P, não é perceber,
a gente se... esqueci a palavra, que é um sinônimo de observar. O Krishnamurti fala perceber, Jesus falava em vigiar, tudo é a mesma coisa. Você tem que vigiar e orar para a gente estar no agora. Se a gente conhecer a verdade, o que é a verdade? É o que está no, é o que é. Se a gente está nessa verdade, a gente está livre. Livre do quê? Do passado. Livre dessa gaiola que a gente pensa que é. Né? Que a gente pensa que é, do que a gente acredita. Se eu falei brincando, mas se eu falo que eu sou tímido mesmo, eu sou um pouco mesmo, mas não importa. Eu não sou nada, é ilusão. Isso é coisa do passado. Verdade, verdade. Então, esse percebimento, isso aí é não ser reativo, é não reagir ao mal. Isso também a gente pode chamar isso de reagir ao mal. O que é reagir ao mal? É reagir ao que a gente... a alguma coisa. E por isso que tanto faz reagir ao mal ou ao bem. Porque o mal ou o bem é conceito que eu acho que eu tenho. E eu estou reagindo a coisas passadas. Eu tenho que olhar o que é. Eu não tenho que falar que é bom. Eu não tenho que falar que é mal. Eu não tenho que falar que é moral, que é imoral. Nada. Eu não tenho que falar nada. Quanto mais palavra, pior. Porque a palavra vai chamar o oposto. E isso é dualidade. Né? Hoje um menino lá veio contar para mim lá, um colega lá, veio contar lá um entreveiro que tiveram lá. Nossa, eu fiquei, né, só só observando, né? Para eu não entrar no jogo dele. Né? Para eu não entrar no jogo dele. Aí eu fiquei prestando atenção, né? E ele foi falando, né? Eu fui assim, eu não fui saindo fora, né? Mas eu estava naquela mente amorosa, assim, né? Naquela sensação amorosa, assim, que a gente tem, que eu tenho com todo Aquela mundo. escuta terapêutica. Aquela escuta terapêutica, isenta, eu isento, né? Nossa, ele foi falando, aí já, ele mesmo foi desfalando. Aí ele falou que não sei o quê, que depois não sei o quê, aí o cara foi lá e fez um café, eles voltaram, aí vem aqui, aí tipo, é isso que tem que ser. Eu deixei ele falar, porque ele só queria falar mesmo, quando a gente está falando, né, a gente não quer escutar. Normalmente a gente já não escuta muito mesmo. Ainda mais num caso desse, que ele queria contar o lado dele, vamos falar assim. Então, eu estou nessa simplicidade por exemplo, o que quando a gente vê uma árvore, não é uma árvore? Se eu vejo uma rosa, por exemplo, se eu vejo uma rosa, eu já penso na rosa da minha avó, do jardim da minha avó. Pronto. Já não é, eu já estou na dualidade. Porque eu não estou vendo a rosa da minha avó, eu estou vendo aquela rosa ali na minha frente. Se eu falo, nossa, essa rosa aqui é linda, eu já comecei a colocar lindo. Se eu falei a palavra lindo, já tenho feio. Se eu falo, nossa, que rosa mais cheirosa, tem a não cheirosa. A gente tem que só sentir as coisas, só sentir. Isso que é a não dualidade. A gente está ali, naquele agora ali, 100% ali, está ali, só sentindo. Nisso tem aquela ação, né? Fala, mas então não faz nada, né? Aquela ação que se chama ação na não ação, né? Eles falam de lá no Wu Wei, lá, sei lá, do taoísmo. Tem gente que fala de inação, que é justamente porque se eu estou em dúvida, o que eu vou fazer? Eu não estou prestando atenção, porque eu estou na dualidade. Porque quando a gente não está na dualidade, que a gente está 100% ali, a coisa que tem que ser feita, ela se impõe. A coisa se impõe. E é aquilo, não tem dúvida. Se eu estou cheio de dúvida, eu não estou prestando atenção. Falo, cabeção, presta atenção. Presta atenção, porque é isso, gente. Então, o que eu estou entendendo nesse momento agora, que cabe para a gente, é esse percebimento. É uma coisa muito fácil, né? É uma coisa muito simples, que não estar na dualidade. Não estar na dualidade é não ficar trazendo essas coisas de ontem, medo de amanhã, nada. Eu estou com, por exemplo, eu tenho um pai de um amigo meu que ele teve câncer, um câncer de estômago.
E ele teve um câncer, assim, bravo, daqueles que é difícil de escapar. E o pai dele era, tipo, tranquilo. Aí todo mundo preocupado, nossa, olhando, pesquisando, e não sei o quê, vai ser difícil e tal. Aí o homem não estava nem aí. O pessoal saía dessa quimioterapia e ele nem saía enjoado, nada, batia lá um pratão de feijão com arroz e bife lá, tranquilo. O que aconteceu? O homem sarou. Aí ele viu que ele era separado da mãe do meu colega. Ele era separado, até casou com uma moça, bem mais nova que ele até, já faz tempo isso. Ele durou 20 anos e morreu do coração. Agora, se eu estou com uma doença qualquer, né? O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o que é. Né? Tá tendo aí uma consequência física, né? Que pode ter advindo de um paralelo psicológico, mas não importa. Eu estou com aquilo. A gente tem que ver o que é. O que tem de tratamento? É isso. Eu faço isso. Porque se a gente fica muito bitolado, a gente morre antes da hora. Porque o medo é estar na dualidade. E não estar na dualidade é estar no amor. E estar no amor é estar no agora e não estar julgando, nem ansioso para nada. Acho que eu estou sendo enfadonho, mas está entendendo, gente? É uma coisa bem simples. Está sendo super claro, com muita leveza, com muita clareza, com muita personalidade. Eu acho que os exemplos, eles vêm, né, clarear, e você coloca, assim, isso com muita, posso falar? Com muita doçura, né? Quando ele fala, ele coloca, assim, com muita doçura. Para mim, né, na minha percepção, você está o exemplo como quando a gente pergunta alguma coisa para uma criança, e ela te explica aquilo na maior simplicidade que ela possa, sem muitos aprofundamentos, mas com tanta doçura, com tanto amor e com tanto carinho, que aquilo cai como pétalas de rosa, né? No coração da gente. Pode continuar, meu querido Maninho. Agora eu fiquei até emocionado. É isso, gente. Mas falando a verdade, é o que eu sinto. Por isso que eu gosto muito que você fale. E é a verdade. É engraçado que, assim, mesmo o Kirk tendo entrado depois, ele colocou, assim, de forma espetacular, porque até então eu tinha falado só das diferenças entre dualidade, como a gente perceberia elas e algumas coisas, assim, dualidade e verdade. Aí o Kirk veio, junto com a Eulália, ele pegou o que a Eulália trouxe também, e os dois ali colocaram de forma espetacular, tanto a parte mais técnica ali, que a Eulália é boa de explicar desse jeito, e quanto o Kirk ali de mostrar realmente como que a gente sai disso. Porque, tá, eu já identifiquei o que é verdade e o que é dualidade. E agora, como é que eu faço para sair? Aí os dois foram lá e, puseram a cereja do bolo, observando. Agora, Rafael, eu vou mexer com a pessoa, tá quietinha no cantinho, assim, não me acha que não, mas que eu adoro ouvir a voz dela, sabe? Nem que para falar 3 palavrinhas pra gente, que eu amo ouvir a voz da Rita, amo. Você nos dá esse banquete, esse prazer, Rita? Fala um amorzinho pra gente, Rita. Tá quietinha. Ou tá tentando achar o botão de abrir o microfone. Isso. Mas é isso. Mas o que é assim, eu já falei para ele, né? E aí eu vou pegar, e quando a Rita fala aí para a gente alguma coisa, eu vou pegar aquele gancho, sabe? A questão, eu vou tocar ainda nessa questão, acho que infinitamente, eu vou tocar nessa questão do amor, né? O amor, a gente está aqui, para que tanto estudo, para que tanto aprofundamento, para que tanta busca, né, gente? Que já está tudo prontinho, né? Já está tudo pronto, né? Eu acho interessante essa questão também, que já está tudo pronto, né? Que antes existia o avião, né? Toda a tecnologia do avião já estava pronta, né?
Só faltava alguém buscar, né, aquilo ali dentro da percepção, né, todos os cálculos matemáticos, né, tudo que ainda está por vir, já está pronto, né, só esperando a recepção desse eu que nós somos, ir lá, né, acessar isso aí e trazer aqui para a nossa realidade 3D. Mas buscamos tudo fora o que realmente a gente tem dentro, né? E essa questão do sentir, né? Que o sentir, ele não está... ela não está conseguindo abrir o microfone dela. Tá aberto, Ai, se quiser falar. na hora que você quiser falar, Rita, eu estou aqui só preenchendo um espaço vazio, que nem é vazio nada. Tá cortando. Está cortando um pouquinho. E é isso, tudo que vier, o que você clareou bastante, mas foi de uma clareza tão profunda, muito profunda mesmo, porque, e aí eu toco nessa questão do amor, né? É tão bom sentir amor incondicional, gente, é tão bom. É tão bom amar, e a gente traz as pessoas à consciência da gente, né? Agora mesmo eu estava vindo da casa do meu filho, né? Ele fez uma cirurgia hoje, ontem, aí eu estou ficando doida. Ontem, né? Ele teve alta hoje, aí eu estava com ele na casa dele, aí voltando. Então vieram os dois maninhos, né? Que eu não vou citar o nome deles aqui na minha consciência. E ali, assim, do nada, né? A gente começa a expandir amor, amor, amor. Ah, eu queria tanto estar falando agora com esses dois maninhos, mas aí, de repente, eu falo assim, mas eu estou falando de uma forma diferente, que não é pelo WhatsApp, não é pelo telefone, mas é por essa vibração, né? Que eu acho que a vibração, as ondas de amor, né? Elas conseguem contagiar todas as pessoas, né? E de repente você está recebendo ondas de amor assim, se você estiver receptivo, né? Se você estiver dentro daquela possibilidade agora, nós aqui nesse grupo que a gente está estudando aqui, né? Online, mas estamos aqui. Então, tem ondas de amor nos envolvendo o tempo todo, né? E quando outras pessoas tiverem a oportunidade de estar ouvindo, né? Ouvindo esse vídeo, que seja, essas mesmas ondas de amor também vão alcançá-los. Então, isso aí está perpetuado, né? E quando você fala de coração para coração, existe a verdade, não tem ilusão, né? E é isso assim, maninho, que eu sinto quando você está falando para nós, com seus exemplos, né? Tão simples, e do Rafael também, com certeza, já falei também várias vezes, né? Que ele tem muita facilidade de colocar os exemplos. E talvez porque eu venho assim um pouco mais do meio, não querendo que eu sou melhor nem pior que ninguém, tá, gente? Porque já vem mesmo de uma trajetória bem acadêmica mesmo, aí a gente fica muito tentando pegar um ganchinho aqui, um ganchinho ali, e trazer de uma forma mais, sei lá, nem sei se é estruturado, se pode falar assim, mais profunda dentro de outros grandes mestres que trouxeram, dentro daquilo que a gente lembra, né, gente, que a idade vai chegando, eu já não estou me lembrando tão bem, estou esquecendo bastante coisa, viu? E gratidão por esquecer, porque se a gente está esquecendo, tá sobrando espaço para colocar coisas novas no lugar, né, Kiko? Eu estou errado. E é engraçado, né? Que, por exemplo, cada um tem a sua forma de expressão. A Eulália, de forma mais erudita, o Kirk, de forma mais simples, mas de forma fabulosa também. E eu, do meu jeitão meio doido aí, a Rita, mesmo silenciosa e hoje sem o microfone, mas também está no nosso coração, e todos os outros que, embora não participando, mas estão aí se comunicando com a gente, como a Eulália bem colocou, de coração para coração, sendo tocados intimamente nessa criticidade que eles já são, né? Então, eu acredito que o estudo de hoje foi fantástico de várias formas, porque mesmo que, assim, que eu, de mim mesmo, não consiga colocar tudo, mas tem todos vocês aí
que complementam, que preenchem de forma fabulosa, de forma fantástica, iluminada, esses trechinhos que às vezes passam, ficam aí sem olhar, mas vocês, com a luz de cada um de vocês, preenche. E até o pessoal que está assistindo também, enquanto foi ouvindo, sabe, foi degustando o que foi falado por nós aqui hoje, eles também têm essa oportunidade dentro do coraçãozinho deles, de cada um deles ali, de transbordar também algo novo, de uma percepção nova, não só para eles, mas para todos nós também. Olha a Lalinha aí, errei, eu vi ela um pouquinho. E é isso, pessoal. Nosso encontro hoje é um pouquinho mais curto, né, para não ficar tão massivo para o pessoal que está assistindo, mas é de coração, de todo o coração, realmente. Coração para coração, né, Rafael? Que é o mais importante, transbordando amor, como Cristo transborda amor por nós, né? Infinitamente, todos os grandes mestres iluminados que já passaram aqui, deixaram a sua contribuição para que a gente possa, né, através dos passos deles, mesmo os vacilantes, como os nossos mesmos são às vezes, buscar ainda toda essa luz, né, que a gente pode transformar, nos transformar, né, não buscando luz externa, mas já mergulhando nessa luz que todos nós já somos, né, desde a nossa criação. Amo vocês, gente, como amo vocês, infinitamente. Amo Viu? cada um de vocês, até uma forma de simplicidade, é nessa simplicidade do eu amo vocês, eu acredito que está contida em tudo que a gente possa imaginar, e eu acho que já está contido nesse eu te amo, eu amo cada um de vocês. Eu não sei explicar direito, mas, enfim, é isso que está no coração, é isso que está vibrando aqui por cada um de vocês, até mesmo o pessoal que não está podendo participar, que vai assistir depois também, é essa sensação que permeia e transborda de cada um de nós aqui. Boa noite, pessoal! Boa noite, gente. Queridos. Uma excelente noite para todos, viu? Ficam na paz e na luz. Beijão no coração. Prazer estar com você, Rita, Kirk. E Rafinha é o cara. Rafinha. Rafinha que não é mais tu Fusquinha. Beijo grande, gente, no coração de vocês. Muita paz, muita luz para vocês e para todos os seus familiares, tá? Até a próxima, se o Pai permitir. Até mais. Até mais.